Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Álgebra 1. Sou o professor Anderson e hoje a gente vai estudar o algoritmo da divisão. Na verdade, a gente vai estudar o conceito de divisibilidade, tá? E também o algoritmo da divisão. O algoritmo da divisão é também conhecido como algoritmo de Euclides, né? Bom, o que é isso? Se vocês lembrarem lá no ensino fundamental, quando a gente faz uma divisão, a gente usa geralmente essa notação, né? Por exemplo, aqui 10 dividido por 5, como é que é? Como é que a gente faz? Dá 2, né? 2 vezes 5 dá 10, né? 10 menos 10 é 0. O resto é 0, tá? Esses números têm nomes especiais, né? Esse cara aqui é o quociente. Esse cara aqui é o divisor. E esse 0 aqui é o resto, né? O algoritmo da divisão ele vai falar o seguinte. Se eu pegar um número x inteiro, dividir, eu vou fixar por um número positivo d, tá? A princípio esse d pode ser negativo, mas só para simplificar, vamos pegar ele positivo, tá? Essencialmente não vai mudar nada. Então, dado o inteiro x e o inteiro positivo d, a gente vai mostrar que existe um único inteiro q e um único inteiro r, só que o r, né, que vai ser o resto, ele sempre tem que estar nesse intervalo, né? Ou seja, o r ele é positivo e ele não é negativo, né? E ele é menor ou igual que d menos 1. Né? Porque se o resto for maior ou igual a d, ainda conseguiria dividir, né? A divisão não acaba, né? Então, existirão então um quociente e um resto sempre. E esses caras são únicos, tá? Note que isso aqui nesse exemplo, por que isso é verdadeiro? Porque o 10 é da forma 5 vezes 2, né? Ou aí tanto faz. 5 vezes 2 mais 0. Então, no caso geral vai acontecer o quê? Esse inteiro x que você está dividindo, ele é esse produto mais o resto. É o produto do quociente pelo divisor mais o resto, tá? Então esse é o algoritmo de divisão. Tá? Provar que para quaisquer inteiros x e um inteiro positivo d, existem únicos inteiros q e r com r nesse intervalo, tá? Que essa equação aqui é satisfeita. Então, note que dizer que essa equação é satisfeita é dizer que isso aqui é verdadeiro, né? R é o resto na divisão de x por d, né? E q é o quociente, tá? Então, mas a gente vai começar um pouco mais, conceito um pouco mais simples. Então, o que significa dizer que o número inteiro A divide o número inteiro B? É dizer que existe um número inteiro C de tal modo que o B é da forma AC, tá? Em outras palavras, quando eu pego o Azinho e divido por B, o quociente ele é AC e o resto é zero. Então, quando o resto for zero, a gente fala que aqui é o contrário, né? Nós dizemos que A divide B, tá? Ou seja, quando você faz B sobre A, né, a divisão é uma divisão exata, tá? Bom, notação que a gente vai usar vai ser essa barra aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem que 5 divide 10, né? Então a gente vai escrever, denotar assim, ó, 5 divide 10. Tá? É uma barrinha na vertical, tá? Só isso. É claro, né? Se o Azinho não divide Bzinho, a gente vai notar assim, ó, vai cortar essa barrinha. Por exemplo, 3 não divide 5, né? A divisão, né? O resto, né? Na divisão de 5 por 3 é 2. Então 3 não divide 5, tá?
Então, dizer que A divide B equivale ao quê? Como que você prova isso? Como você prova que A divide B? Você tem que mostrar que existe um C, de modo que o B é da forma AC, tá? E claro, né? Dizer que A não divide B equivale a dizer que não existe nenhum Czinho, né? Tal que B é igual a AC. Ou seja, para todo inteiro C que eu pegar, o B é diferente de A, B, C. Tá? Note que aqui todo mundo é número inteiro, tá? Não tem nenhum número que não seja inteiro. Então não tem fração, não tem número irracional, tá? Só números inteiros, divisão de inteiros, tá? Você não pode falar, por exemplo, que 1 dividido por 3 é 1/3. Aqui não existe 1/3, tá? Nosso ambiente aqui é só o conjunto dos números inteiros. Por exemplo, 5 divide 20, né? Porque o 20 pode ser escrito como 5 vezes 4. Tá? Por outro lado, 20 divide 100. Por quê? Porque o 100 pode ser escrito como 5 vezes 20. Também menos 20 divide 100, né? Porque o 100 pode ser escrito como menos 5 vezes menos 20. Ok? Vamos fazer um exercício de indução. Ó, para todo natural n maior ou igual a 1, a gente vai considerar esse número aqui. 2 elevado a 2n mais 15 vezes n menos 1. Vou mostrar que independente do natural que você escolha aí, claro, maior ou igual a 1, esse resultado é um número divisível por 9. Tá? Então a gente vai usar a indução sobre n. Então, primeiro passo, vamos lembrar da aula passada. Se n é igual a 1, essa expressão aqui vai ficar 2 elevado a 2 vezes 1, mais 15 vezes 1, menos 1, que vai dar 4 mais 15 menos 1, que dá 18. 18 é divisível por 9, né? 18 dividido por 9 é 2. Tá? 9 divide 18. Então essa afirmação aqui, ó, é verdadeira quando n é igual a 1. Aí agora o segundo passo, a gente vai supor que essa proposição é verdadeira para algum k natural maior ou igual a 1. Suponhamos que 2 elevado a 2k mais 15k menos 1 é divisível por 9 para algum natural k maior ou igual a 1. Mas se falar que o número é divisível por outro, né? É dizer que existe um número que multiplicado pelo divisor dá esse número aqui. Aí se a gente falar, né? Esse número aqui é o dividendo, tá? No caso aqui o 10 é o dividendo, né? A gente não vai usar muito essa expressão, não. Então tem esse cara aqui pode ser escrito como 9 vezes algum número inteiro. Esse número inteiro eu vou chamar de... do que agora? Então, existe um inteiro Czinho tal que esse número 2 elevado a 2k mais 15 vezes k
menos 1 é da forma 9c. Isso equivale a dizer que 2... Eu vou isolar o 2 elevado a 2k, porque a gente vai usar depois, tá? Ele é 9c menos 15k menos 1. Essa é a minha hipótese de indução, tá? Então eu sei que isso aqui é verdadeiro para algum inteiro C. Então o que a gente tem que provar? Precisamos provar. Então, você vai agora na fórmula, troca o n por k mais 1, né? Que 2 é elevado a 2k mais 1 mais 15 vezes k mais 1 mais 1. Então esse número tem que ser divisível por 9. Tá? Vamos provar isso então. Então esse aqui eu passo 3, né? Então o que a gente faz aqui? Vamos trabalhar com essa expressão. Com efeito 2 elevado a 2k mais 1 mais 15 vezes k mais 1 menos 1. Isso fica 2 elevado a 2k mais 2 mais 15k mais 15 menos 1. Esse cara aqui, ó, você pode escrever como um produto de duas potências de base 2, né? Assim, ó. Isso é 2 elevado a 2k vezes 2 ao quadrado. Mais 15k mais 14, né? 15 menos 1, 14. Agora, ó. Agora não. Esse cara aqui é 4, né? 2 ao quadrado é 4. Então esse aqui fica 4. Que multiplica 2 elevado a 2k. Mais 15k. Mais 14. Então esse 2 elevado a 2k aqui. A gente isolou ele aqui, né? Ó. Ele pode ser escrito da forma 9c menos 15k. Eu errei aqui, né? Mais 1. Isso, tá certo. Então vou trocar aqui. Então isso aqui fica 4 que multiplica 9c menos 15k mais 1. Aí isso mais 15k mais 14. Faz a distributiva aqui, ó. Isso dá 36c menos 60k mais 4 mais 15k mais 14. Vamos simplificar aqui. Vai ficar 36k menos 45k mais 18. Note que todo mundo aqui, ó, esses coeficientes são divisíveis por 9. Então, isso é 9 que multiplica 4c menos 5k mais 2, né? Ó. 18 dividido por 9 é 2. 45 dividido por 9 é 5. 36 dividido por 9 é 4. Então, acabou. A gente escreveu esse número aqui, ó.
como um múltiplo de 9, né? Esse número é inteiro, né? Porque K e C são números inteiros. Então a gente acabou de mostrar que aquele número é divisível por 9. Então note que 4C menos 5K mais 2 é um número inteiro, pois C e K são números inteiros. Logo, aquele número 2 elevado a 2 isso, 2K mais 1 mais 15K mais 1, 15K menos 1 é divisível pelo número 9. Então, do princípio da indução finita, segue que o número 2 elevado a 2n mais 15n menos 1 é divisível por 9. Isso para todo natural n maior ou igual a 1. Bom, pessoal, agora a gente vai provar algumas propriedades envolvendo a divisibilidade, tá? No item I, a gente vai mostrar, para começar, que todo número inteiro divide ele mesmo, tá? Isso é óbvio, né? Porque todo número inteiro é 1 vezes ele, tá? Inclusive o zero, né? Zero é 1 vezes zero. Então, assim, é estranho, mas do jeito que a gente definiu, você pode falar que zero divide zero, tá? É estranho, mas não vai atrapalhar a gente, tá? Quando eu precisar tirar o zero, daí a gente vai ter que. A gente coloca no enunciado lá. Pega um inteiro não nulo, por exemplo. Tá? Então, ó. Para todo inteiro azinho, nós temos que o azinho se escreve como 1 vezes azinho. Logo, azinho divide azinho. Agora o item 2i, vou mostrar aqui. Se eu tenho 3 inteiros, A, B e C, e eu sei que o Azinho divide Bzinho e o Bzinho divide Czinho, então o Azinho divide Czinho. Vamos lá então. A hipótese aqui, ó, tá de amarelo. A divide B e B divide C. A tese é A divide C. Então, é só usar a definição. Dizer que A divide B equivale a dizer que existe um número inteiro K, tal que o Bzinho é K vezes A. Também, dizer que B divide C equivale a dizer que existe um número inteiro, só que agora eu vou usar outra letra, tá? Vou usar L, que eu já usei o K lá em cima. Existe um número inteiro L, de modo que o C é L vezes B. Agora combina essas duas coisas. Quero chegar aqui, C é um múltiplo de A, né? Então vou escrever o C como um produto de algum número inteiro vezes A. Então, né, combinando essas duas igualdades aí, ó, essa igualdade com essa, nós temos que o Czinho é igual a LB, só que o B é KA. Então isso é L que multiplica KA
Nos inteiros a multiplicação é associativa, né? Então você pode escrever assim, ó, LKA. Então, ó, C é um múltiplo de A. Esse número aqui de parênteses é um número inteiro, tá? Então o que a gente acabou de provar é que A divide C. Como LK é um número inteiro, e ele é um número inteiro porque L e K são números inteiros e o produto de dois números inteiros é um número inteiro. Segue que o Azinho divide Czinho. Se você olhar essas duas demonstrações que a gente fez até agora, foi basicamente só usar a definição, tá? Isso vai ser até, acho que o item 4i. Nos itens 5i e 6i que a gente vai ter que prestar um pouquinho mais de atenção, tá? Agora o item 3i. Então, ó, minha hipótese é o seguinte. Azinho divide Bzinho, Czinho divide Dzinho. Tá? Essas duas coisas são verdadeiras. A tese é AC divide BD. Vamos lá. A divide B equivale a dizer que existe um número inteiro K, de modo que o B se escreve como produto de K por A. Czinho divide Dzinho, né? Então, de maneira análoga, significa, né, que existe um número inteiro L, de modo que o D se escreve como L vezes C. Isso é só estou traduzindo a hipótese, tá? O que a gente tem que mostrar? Que BD é um múltiplo de AC. Então vamos escrever BD, usar essas igualdades aqui, ó, e ver o que a gente consegue. Então, olha só. BD. O que é BD? B vezes D, né? Ó, o B eu posso trocar por K vezes A e o D eu posso trocar por L vezes C. Então isso fica K vezes A, que multiplica L vezes C. Bom, aqui, ó, K, A, L e C são números inteiros, então vale comutatividade, vale associatividade. Então, fazendo manipulação ali, você pode escrever isso assim, ó, como K vezes L vezes AC. Que é o que a gente queria, né? AC divide BD. O que a gente acabou de fazer? Mostrar que o BD é um múltiplo de AC. De novo, né? K vezes L é um número inteiro porque K e L são inteiros. Então, como K vezes L é um número inteiro, segue que Azinho, Czinho divide BD. Agora, item 4i. Vamos lá. Aqui eu quero mostrar o seguinte. Se eu tenho um número que divide vários números, outros números ali, B1, B2, CBN, então esse Azinho divide qualquer combinação linear desses números. Tá, a hipótese é a seguinte, ó. A divide B1, A divide B2 e assim por diante até A divide Bn. Eu quero mostrar que A divide B1, C1 mais B2, C2 e assim por diante até Bn, Cn. Quem é C1, C2, Cn? Inteiros quaisquer. Então qualquer combinação linear de B1, B2, Bn também é divisível pelo Azinho. Vou usar índice para dar uma simplificada, tá? Então, para todo índice I, a gente tem que o A divide BI. Né? A divide B1, A divide B2 e assim por diante, até A divide Bn. Isso equivale a dizer que para cada I, então vai existir um inteiro que eu vou chamar de KI, tal que o BI é KI
vezes A. Ou seja, B1 é K1 vezes A. B2 é K2 vezes A. E assim por diante. Até que Bn é Kn vezes A. Assim. Ó, essa soma aqui, ó. Essa combinação B1, C1 mais Bn, Cn. Você pode escrever assim, né? A soma de BI, CI com I variando de 1 a N. Isso é a mesma coisa que B1, C1 mais B2, C2 e assim por diante. Eu tô somando esses termos desse tipo, né? Com I variando de 1 a N. Então vai ficar B1, C1 mais B2, C2 mais B3, C3 e assim por diante. Só que o BI e CI, ó, cada BI é KI vezes A. Então no lugar do BI, você vai pôr KIA. Então essa aqui é a soma com I variando de 1 a N de KI vezes A vezes CI. Essa soma aqui, vamos manipular primeiro esses termos aqui, ó. Note que o Azinho é uma constante, né? Não depende do I. Então aí estou somando N parcelas, e em todas as parcelas aparece o Azinho. Então você pode colocar o Azinho para fora ali, né? Assim. Mais do que isso, você pode colocar o Azinho em evidência na sua soma, né? Então isso aqui vai ficar assim, Azinho que multiplica a soma de KI e CI com I variando de 1 a N. Ou seja, eu vou deixar aqui mesmo. Esse número aqui, que é aquela combinação linear dos BIs com CIs, é um múltiplo de A. Por esse número. Esse número de amarelo aqui, que eu acabei de pintar aqui, ele é o inteiro, né? Porque todos os KIs e todos os CIs são números inteiros. Tá? Aí, como essa soma aqui é um número inteiro, tá? Ou desculpa, ali não é aí não, é KI. Segue então dessa igualdade, né? Que Azinho divide essa combinação linear. A divide B1, C1 mais B2, C2 e assim por diante. Agora a propriedade 5. Vou mostrar para todos os números inteiros. Se A divide B e B divide A, então B é mais ou menos A. Então vamos à definição na hipótese. Depois a gente analisa quais são as possibilidades por o número B. Tá? Então a gente sabe que A divide B. Isso é equivalente, né, pela definição, a dizer que existe um número inteiro K, de modo que o B se escreve como K vezes A. E dizer que B divide A equivale a dizer
que existe um número inteiro L, tal que o Azinho é LBzinho. Aí, se eu combinar essas duas igualdades aqui, a gente vai chegar no seguinte, que B é K vezes A, só que o Azinho é LB. Então isso aqui vai ficar K LB. A produto de números inteiros é associativo, então isso aqui é K vezes L vezes B. Então, o que a gente provou é o seguinte, que o Bzinho pode ser escrito como o produto de um número K vezes L por ele próprio. O que acontece? Esses números aí, B, K, L e B, K e L, né? São todos números inteiros. Então tô dizendo aqui que tem um número inteiro, né, que é o que está entre parênteses, que multiplicado por B dá o próprio B. Só tem uma solução, né, no conjunto dos inteiros aqui, né? Uma possibilidade é que K seja o número 1, tá? Só um detalhe aqui. Aqui B é diferente de 0, né? Tanto B quanto A é diferente de 0. É que na verdade, se o B for 0 aqui, o A tem que ser 0 também. Aí não tem problema da forma como nós definimos, né? E daí o B é igual a A, então não tem problema. Tá. Ó, vamos lá. Aqui, ó, se o B for 0, K vezes L pode ser qualquer número, né? Só que se o B é 0, o A é 0 também. Por essa equação. Então a gente chega no resultado que a gente quer, né? Que é B igual a mais ou menos A. Mas eu vou continuar supondo B diferente de 0 e A diferente de 0, tá? Pra simplificar. Que o caso 0 não tem importância aqui pra gente. Agora, se B então é um número inteiro não nulo, essa equação só vai ter solução se esse número for igual a 1, tá? Aí como K vezes L é igual a 1, opa, antes, como K vezes L é um número inteiro, segue que obrigatoriamente K vezes L é igual a 1. E assim, o produto de... Agora, olha essa equação. Estou multiplicando dois números inteiros e o resultado é 1. Então, ou os dois são iguais a 1, ou os dois são iguais a menos 1, né? Ou essa conta aqui é 1 vezes 1, ou é menos 1 vezes menos 1. Se os dois forem iguais a 1, aí volta aqui. B igual a A. Se os dois forem iguais a menos 1, B igual a menos A. Tá? Aí no primeiro caso, B igual a A. E no segundo caso, B é igual ao oposto de A. Bom, que é o que a gente queria, né? B é mais ou menos A. Última propriedade é a seguinte. Suponha que A divide B e B é um número não nulo. Então, ao mostrar que o módulo de A é menor ou igual que o módulo de B.
Bom, a hipótese é que A divide B. Pela definição, isso equivale a dizer que existe um número inteiro K, de modo que o B se escreve como K vezes A. Vai seguir disso que o mais ou menos A divide mais ou menos B. Olha só por quê. Segue disso que dessa igualdade aqui, ó. Note que o oposto de B você pode escrever como menos K vezes A, né? Ok? Se eu colocar o sinal de menos dos dois lados, vai chegar, então você pode deixar esse sinal de menos do lado direito no K. Então A vezes esse inteiro é menos B. Ou seja, A divide B e A divide menos B também. Também, o Bzinho pode ser escrito como menos K vezes menos A, né? Que menos K vezes menos A é K vezes A, que é B. Por isso aqui que a gente sabe que é verdade. Então, o oposto de A divide B também. E também, o oposto de B se escreve como K vezes o oposto de A, né? Porque K vezes menos A é menos KA. Só que KA é B, então vai ficar menos KA é menos B. Então, o oposto de A divide menos B. Então, o que a gente tem aqui? Então, desse modo, nós temos o seguinte. Que o A divide B, o A divide o oposto de B, o oposto de A divide B, e o oposto de A divide o oposto de B. Mais do que isso, você pode concluir, então, que o módulo de A divide o módulo de B, né? Que o módulo de A é mais ou menos B, e o módulo de B é mais ou menos... Perdão, o módulo de A é mais ou menos A, e o módulo de B é mais ou menos B. Qualquer hipótese que ocorrer, você vai tem todas as possibilidades aqui estão contempladas, tá? Então isso aqui é verdadeiro. Note que, só um detalhe aqui, ó. Quando eu ponho sinal de menos no B aqui, ó, eu não sei se esse número é positivo ou negativo, tá? Mesmo que tenha o sinal negativo ali. Porque se o B for negativo, o oposto dele é positivo. Então não é o sinal de menos que está me dizendo se o número é positivo ou negativo, né? Tem que saber primeiro se o B é positivo ou negativo. Tá? Mas quando a gente passa um módulo, com certeza esse número é positivo e esse número é positivo. Aí, como módulo de A é positivo, o módulo de B é positivo e o módulo de A divide o módulo de B, então nós temos... Então, como o módulo de A divide o módulo de B, existe um número inteiro que multiplicado pelo módulo de A resulta no módulo de B. Só como esses dois números são positivos, esse inteiro K que existe não pode ser negativo, né? Então, obrigatoriamente, que existe um número inteiro K com K positivo, tal que o módulo de B é K vezes módulo de A, né? Ó, se esse K fosse negativo, quando você faz produto, né? Seria o produto de um número negativo por um número positivo, o resultado seria um número negativo, o que é um absurdo porque esse cara aqui é positivo. Então por isso que o K tem que ser positivo, tá? O que a gente quer provar? Que o módulo de A é menor ou igual ao módulo de B, né? O que acontece? Sendo K um número inteiro, maior ou igual a 1, quando você multiplica ele pelo módulo de A, o resultado aumenta. Ou seja, o módulo de A vai ser menor ou igual que K vezes módulo de A. Só vai valer a igualdade aqui quando K for exatamente igual a 1. Tá? Eu só posso fazer isso porque eu sei, tá, que todos esses números são positivos. Só K vezes módulo de A é um módulo de B. Então a gente provou o que a gente queria, né? O módulo de A é menor ou igual ao módulo de B. Tá?
Bom, aí acabou, né? O sexto item tá demonstrado. Bom, pessoal, agora a gente vai ver a segunda parte dessa aula, que é o algoritmo da divisão, tá? Ou seja, se eu pegar, então ele fala o seguinte: pega um inteiro qualquer lá, divide por um número positivo d. Tá, o divisor aqui eu vou sempre considerar positivo, tá? Por motivos de simplicidade aqui. Então ele fala o seguinte: existe um único inteiro que vai ser o nosso quociente, e um único inteiro r, tal que q vezes d mais r é o azinho, tá? Únicos, tá? E o nosso resto é positivo e estritamente menor que o divisor, tá? Então o r é no máximo d menos 1, tá? Não, nesse caso, né? Então a gente tem que provar que existe, tá? Existem, né? O resto e o quociente que satisfazem isso. Ou seja, satisfaz essa igualdade aqui com o resto nesse intervalo aqui. A gente vai dizer que essa divisão é exata quando o resto aqui, o r, for zero, tá? Aí o azinho é o que a gente chama de dividendo, d é o divisor, q é o quociente, r é o resto, tá? É o que tá falando aqui nessa definição aqui, tá? Vamos demonstrar então o algoritmo. A demonstração dele é em duas partes que ocorre. Primeiro, a gente tem que provar que existem, né, o Q e o R satisfazendo isso. Não, existem Q e R satisfazendo aquela equação. E depois tem que provar que só é um único, são únicos, né? Então primeiro vamos provar que existem Q e R satisfazendo aquilo lá. Então vamos lá, primeiro a gente vai mostrar a existência. Ó, nós se aqui é verdadeiro, então R se escreve da forma A menos D vezes Q, né? Então, o que a gente vai fazer para começar? Pegar o conjunto formado por todos os números inteiros positivos, porque o R tem que ser positivo, né? E podem ser escritos dessa forma, tá? Então considere, vou chamar de A. Então o conjunto formado por todos os números inteiros que podem ser escritos dessa forma aqui, ó. A menos dv, em que v é um número inteiro, tá? Só que eu vou considerar só aqueles não negativos, tá? Ou seja, esse conjunto aqui tem os possíveis restos, tá? Na divisão de A por D, tá? Essa interseção aqui é para garantir que eu só estou pegando os positivos, tá? Que o resto tem que ser positivo, por definição que a gente quer, né? Vamos lá. Se eu pegar esse número aqui, ó, A mais D vezes o módulo de A. Note que ele é positivo, né? Porque o módulo de A é positivo e D está aqui na hipótese, tá? O divisor é positivo. Então esse número aqui é com certeza maior que o A, né? Mesmo que o A seja negativo, quando você pega o seu oposto e multiplica por D, por menor que seja o D, no máximo isso aqui vai ser igual a zero, né? Então é maior ou igual a zero. Quanto que seria zero? Se o A é negativo, por exemplo, menos 2, e o D é 1. Aí ficaria isso aqui menos 2 mais 2, que é zero. Em geral, se o D é maior que 1, isso aqui é positivo. Quando o D é 1, pode ser negativo se o A for negativo. Tá? E também, você pode escrever esse cara assim, né? Como Azinho menos... deixa eu só ver. Menos Dzinho
vezes menos o módulo de A. Ou seja, você consegue escrever ele dessa forma aqui. Quem é o Vzinho correspondente a esse número aqui? É o oposto do módulo de A. Isso implica que esse número está nesse conjunto A. Logo, esse número pertence ao conjunto A. Tudo isso só para garantir que o conjunto A ele tem pelo menos um número ali. Tá? Então esse conjunto é não vazio. Se ele não é vazio, é um conjunto de números naturais, tá? Porque eu estou pegando só números não negativos. Então o princípio da boa ordenação segue que esse conjunto possui um elemento mínimo, né? Que eu vou chamar de R, que vai ser justamente o resto lá que a gente quer. Tá? Vamos provar isso, que ele realmente é o resto. Ó, se R é o mínimo do conjunto A, então, em particular, ele é um elemento do conjunto A, porque ele é mínimo, tá? Ele é um ínfimo que é mínimo. Então, ele está aqui nesse conjunto, então ele pode ser escrito dessa forma para algum número inteiro V. E ele é o menor possível dos números aqui, tá? É o menor número que pode ser escrito dessa forma para algum inteiro V. Em particular, agora, em vez de usar a letra V que eu estava usando no conjunto, eu vou usar a letra Q, tá? De quociente. Esse vai ser o meu quociente na divisão, tá? Existe um número inteiro Q, tal que o R ele é da forma A menos D vezes Q. Ou de modo equivalente, né? Que é o que a gente queria. A é igual a QD mais R. Ah, DQ, QD, tanto faz, né? Comutativa vale nos inteiros, tá? Então esse R é o menor. Ele satisfaz isso, né? E esse Q também satisfaz isso. Ou seja, satisfaz a equação que a gente quer. E quem é R? É o mínimo desse conjunto. Para garantir a existência, só falta provar que o R está nesse intervalo aqui, ó, que a gente está falando. Bom, como o R está nesse conjunto, é claro que ele é positivo, tá? Espera aí. Beleza, então note que R maior ou igual a zero, pois R pertence ao conjunto A. Tá? Todos os elementos do conjunto A são não negativos. Então eu já provei que ele é não negativo. Volto a mostrar que ele é menor que D. Além disso, esse R é menor do que o D. Suponha que isso aí é falso. Pois caso contrário, se isso aqui é falso, então o R é maior ou igual a D, né? Então se eu supor que R é maior ou igual a D, se R é maior ou igual a D, se eu faço a diferença R menos D, isso é maior ou igual a zero. Só que o R tá aqui, né? Ó. R é A menos DQ. Então isso aqui vai ficar igual a A menos DQ menos D. Que é a mesma coisa que A menos D
vezes Q menos 1. Aqui, ó, só coloquei o D em evidência, tá? O menos D em evidência, né? Então, R menos D é um número positivo, perdão, não negativo. E ele pode ser escrito da forma A menos D vezes um número inteiro. Esse é o Vzinho correspondente a ele. Ou seja, R menos D, nesse caso, seria elemento do conjunto A. Isso aqui é uma contradição, pois fere a minimalidade do R. O que é um absurdo. Pois ó, é claro que isso aqui é verdadeiro, né? R menos D menor que R, porque D é positivo. Ah, então só pega o número R, subtrai o número positivo, o resultado vai diminuir. Então vai ficar menor que R. Que pelo que a gente viu ali, a gente chamou o R é o mínimo de A. Tá? Ou seja, isso aqui então implicar que o conjunto A é vazio. O que a gente viu que já não é. Então isso aqui é falso. Se isso aqui é falso, isso aqui é verdadeiro. Então a gente provou a primeira parte. Ó, a gente provou que existem Q e R, números inteiros, tais que isso aqui é verdadeiro, em que o número R é maior ou igual a zero e menor do que D. Agora vamos provar a unicidade. Então vamos supor que existem dois inteiros, dois quocientes, dois restos para a divisão de A por D. Então, e vamos chegar no final, eles obrigatoriamente são iguais. Suponhamos que existam inteiros Q, Q', R', aqui R', são restos, tá? Então, ambos são não negativos e menores do que D. Tais que, bom, o A pode ser escrito como Q vezes D mais R. E também pode ser escrito como Q' vezes D mais R'. Ou seja, eu estou supondo que essa equação aqui, nessa situação aqui, tem duas soluções. Vamos provar que na verdade só tem uma, tá? Que Q e Q' são iguais, R e R' são iguais. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair uma equação da outra. Subtraindo 2 de 1, membro a membro, nós obtemos o seguinte. Então, lado esquerdo aqui fica A menos A, que vai dar 0. Então vai ficar do lado direito QD menos Q'D mais R menos R'. Aí colocando o D em evidência, isso é equivalente então a dizer que Q menos Q' vezes D mais R menos R' é igual a 0. Deixa eu só ver minhas notas aqui. Então isso é a mesma coisa dizer que, vou isolar os restos, tá? R' menos R é igual a Q
menos Q' vezes D. Tá, cuidado aqui que inverteu, tá? Aqui tá R menos R'. Quando eu separar as igualdades, vai ficar R' menos R, né? Acho que essa equação, vou chamar de 3, que a gente vai usar bastante, tá? Agora. Então, a afirmação é que R igual a R'. O que acontece? Eu tenho dois números, R e R'. Só tem três possibilidades. Ou R é menor que o R', ou eles são iguais, ou R' é menor que R. Então eu vou mostrar que R não pode ser menor que R' e R' não pode ser menor do que R. Então eles têm que ser iguais obrigatoriamente, tá? Então olha só. Primeiro caso, né? Se o R' é menor do que R, então R' menos R é um número negativo. Logo, quando você vê nessa equação 3 aqui, ó, Q menos Q' D é negativo. Logo, Q menos Q' vezes D, isso é R menos R' menos R, é negativo. Vamos lá. Esse D, que é o divisor, ele é positivo, por hipótese. Aí aqui, eu estou multiplicando esse número e esse cara aqui, o resultado é um número negativo. Como esse aqui é positivo, para o resultado ser negativo, o Q menos Q' tem que ser negativo. Então, isso implica que Q menos Q' é negativo. Aí multiplica por menos 1 aí, os dois lados da desigualdade, você vai chegar que Q' menos Q é positivo. Ou ainda, Q' menos Q é maior ou igual a 1. Se o número é positivo, a menor possibilidade para ele é ser igual a 1. Agora vamos lá. De novo na equação 3 aqui, ó. Então, Q menos Q' vezes D é igual a R' menos R, né? Só copiei a equação 3, tá? Inverti, copiei trocado ali, né? Vamos isolar o R. Isso equivale... A gente tem que tomar cuidado com o sinal, tá? Então isolo o R. R vai ficar Q' menos Q vezes D mais R'. Agora vamos lá. Esse número é maior ou igual a zero. Esse cara é positivo. E esse cara, Q' menos Q, é maior ou igual a 1. Então, esse produto aqui é maior ou igual a D. Por quê? Porque Q menos Q' é maior ou igual a 1. Como a R' é positivo, não negativo, a soma toda continua sendo maior ou igual a D. O que é um absurdo, né? Porque R, nós estamos supondo que ele é menor do que D, estritamente menor do que D, tá? O que é um absurdo. Então,
R'. Vai. Não pode ser menor do que R. Tá? Outra possibilidade, que também não pode ocorrer, é R' ser maior do que R. Por quê? É análogo, tá, ao que a gente acabou de fazer. Agora, se R' é maior que R, então R' menos R é positivo. Logo, você volta lá na equação 3. Esse cara é positivo, então esse cara aqui é positivo. Logo, quando você faz a conta Q menos Q' vezes D, isso é R' menos R, que é positivo. Isso implica que Q menos Q' tem que ser positivo, né? Porque esse cara aqui é positivo e eu estou multiplicando por Q menos Q'. O resultado desse produto aqui é um número positivo. Então ambos devem ser positivos. Ou ambos negativos. Como esse é positivo, obrigatoriamente esse aqui é positivo. Bom, se é positivo, então Q menos Q' tem que ser maior ou igual a 1. Agora, bom, é o que a gente acabou de fazer aqui em cima, só vai inverter, né, o que a gente vai isolar. Vai lá de novo na equação 3. Q menos Q' vezes D é igual a R... Não. R' menos R. Então aqui eu vou isolar de novo o R'. Ah não, aqui eu isolei o R, né? Isso, agora eu vou isolar o R'. Isso é equivalente a dizer que o R' ele é da forma Q menos Q' vezes D mais R. Isso aqui vai ser maior ou igual a D. Ó, esse cara é maior ou igual a 1. Logo, se eu multiplicar por D, o resultado é maior ou igual a D. D é positivo, tá? Então, isso que eu pintei de amarelo é positivo. R é não negativo. Esse R é maior ou igual a 0. Então, o resultado aqui nunca vai ser negativo. Nunca vai ser menor do que D, né? Então, R' é maior ou igual a D, o que contradiz essa desigualdade aqui. R' é menor que D, tá? Portanto, o que é um absurdo. Então não pode ser R' maior do que R e não pode ser R' menor do que R. Só tem uma possibilidade, né? Então R' é igual ao R, que é o que a gente queria provar na afirmação. Agora, se R' é igual a R, aí você vem na equação... Vai ser na 3, tanto faz. R' menos R é 0. Então você vai chegar aqui Q menos Q' é igual a 0. Então Q é igual a Q'. Então isso aqui é o que a gente queria. Falta provar Q é igual a Q'. Então agora substituindo R' é igual a R na equação 3, nós obtemos então R' menos R é igual a Q menos Q' de pelo que a gente acabou de provar, né? Então vai ficar 0 é igual a Q menos Q' vezes D. D é um número positivo, tá? Positivo, estritamente positivo, não é 0. Estritamente maior que 0, né? Se eu pego um número positivo, multiplico por um inteiro e o resultado dá 0, é porque esse inteiro pelo qual eu multipliquei o D é 0.
Então isso equivale a dizer que Q menos Q' é zero. Ou ainda, o Q' é igual ao Q. Isso então demonstra a unicidade, tá? Desse modo, Q e Q' são únicos. Com isso a demonstração está encerrada. Ó, último para encerrar, né, a aula, um exemplo bem simples. Pega A igual a menos 18, divide por 5. Então, por que que o par que verifica, né, o algoritmo de divisão é menos 4 para o quociente, 2 para o resto, né? Faz a conta. Q vezes D mais R. Isso tem que dar o A, né? Então vai ficar menos 4 vezes 5 mais 2. Então isso fica menos 20 mais 2, que dá menos 18. Tá? Não tem um outro número que você coloca no lugar do 5 e um outro número que você coloca no lugar de 2. Tal que quando um outro número que você coloca no lugar do menos 4 e um outro número que você coloca no lugar do 2, que vai verificar cujo resultado vai dar menos 18, tá? Claro, no lugar do 2 você só pode colocar um número entre 0 e 4, tá? Se você permitir usar um resto negativo, aí você consegue, tá? Outro par. Tá? Ok? Bom, gente, então, ó, a aula de hoje era isso, tá? Próxima aula a gente volta para estudar o massa de divisor comum, tá? Entre números inteiros. Aí antes disso eu vou fazer uma aulinha sobre ideais no conjunto dos inteiros, só para simplificar a nossa vida quando for falar de máximo divisor comum, tá? Bom, até lá então.